Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula, conteúdo de função. Vamos introduzir a ideia de função aí para o 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática. Então vamos iniciar nossa aula. Gente, o tema da nossa aula hoje é conceituando função. Esse conteúdo é muito importante. A palavra função, o conceito de função é muito importante. Você vai levar isso aí para o ensino médio aí com bastante necessidade. Então, vamos iniciar. O que é uma função? Né? Em uma época muito distante, o preço do litro da gasolina era de R$ 2,50. Uma época bem distante, né, gente? Um frentista, na intenção de facilitar a sua vida, associou alguns preços a serem pagos por certas quantidades de litros solicitados pelos clientes. Observe o esquema elaborado pelo frentista, né? Então, olha o que ele fez aí. No primeiro balão, ele associou a quantidade de litros solicitada pelos clientes. E no segundo balão, ele associou a quantidade que ele vai pagar por cada quantidade de litro pedida. Então, quando a pessoa pede só 1 litro, ela paga R$ 2,50. Quando a pessoa pede só 2 litros, ela paga R$ 5,00. Por que R$ 5,00? Porque cada litro é R$ 2,50, então 2 multiplicado por 2,50 dá 5. Se a pessoa pede 4 litros, ela vai pagar R$ 10,00. 4 multiplicado por 2,50 dá 10 e assim por diante. Então, repararam que aqui eu estou esquematizando, gente, uma relação entre duas grandezas, quantidade de litros e preço a pagar. Repare que para cada quantidade de litros que eu tenho, necessariamente eu tenho um preço a se pagar. Ou seja, para todo elemento do primeiro balão aqui, ó, eu sempre tenho um preço a pagar. E repare que para cada quantidade de litros que eu vou comprar, eu vou pagar um único preço. Não tem como eu comprar 4 litros e pagar R$10 ou pagar 25. Se eu comprei 4 litros, eu vou pagar R$10. Então repare que aqui, gente, nenhum elemento pode sobrar. Porque qualquer quantidade de litros que eu comprar de gasolina, eu tenho um preço associado a ela. Certinho? Então, gente, ó, observe, né, resumindo o que eu falei, que para cada quantidade de litros, há um único preço a ser pago. Além disso, para qualquer quantidade de litros, sempre existe um valor a ser pago. Então vamos lá, o que é uma função? Agora a gente vai pensar num outro exemplo. Vamos pensar numa máquina um tanto diferente, uma máquina de produzir números a partir de outros números. Nela acontece o seguinte: o número que entra é dobrado e em seguida desse novo valor eu subtraio uma unidade. Entendeu? Vai entrar um número, aí eu vou dobrar, desse dobro vou tirar uma unidade e vou sair com o número, ou seja, o valor da saída. Então repare que na saída vai sair 2x menos 1, se eu chamar de x, o valor que entra na entrada. Por que 2x menos 1, professor? Uma expressão algébrica. Porque se entrou um número qualquer, eu não posso falar que é 5, 6 ou 7. Então eu generalizo com x. Então se entrou o número x, a primeira coisa que vai acontecer com ele é eu dobrar. Então quando eu dobro o número, eu multiplico ele por 2. Então esse número virou 2x dentro da máquina. Depois eu vou subtrair uma unidade desse novo valor. Ou seja, eu vou tirar 1 de 2x. Então no final das contas, na saída da nossa máquina, vai sair o número 2x menos 1. Então entra o número x e sai o número 2x menos 1. Aqui nós temos um exemplo de função, gente. O balão azul vai ser o balão dos números que entram. O balão amarelo vai ser o balão dos números que saem, certo? Então vamos lá. O que acontece no meio da máquina? 2x menos 1. Então se entra o número 0, o que acontece? 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Se entra o número 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, certinho? Se entra o número 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Se entra o número 3, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5. Se entra o número 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 1 dá 7. Reparou, gente? Nós temos dois conjuntos envolvidos. O balão azul, que é os números, que é o conjunto, o balão dos números que estão entrando na máquina, e o balão amarelo, que é o conjunto, né, o balão dos números que estão saindo da máquina.
Qualquer número que entrar nessa máquina vai ser transformado, gente. Isso que é interessante. Então não sobram, qualquer elemento que eu colocar no balão azul, ele vai ter a sua saída, certinho? Então aqui nós temos um exemplo de função, nós temos uma relação. Olha essa palavra, nós temos uma relação entre duas, entre aspas, coisas. Uma entrada e uma saída. Nós estamos quase lá no conceito de função. Então acho que estou entendendo, quando a gente relaciona duas grandezas, estamos na verdade descrevendo a função que há entre elas. Observei que sempre são duas grandezas, sendo que da primeira, que é o balão azul, eu tenho os valores independentes. Eu coloco quem eu quiser no balão azul para ser transformado. E da segunda, os valores dependem do que eu coloquei na entrada, concorda? Eu não posso colocar qualquer número na saída. A saída vai depender do número que está na entrada. Então, os números que estão no balão azul, que são os números que entram na máquina, são os valores independentes. Os valores que saem dependem dos valores que entraram. Então, eu falo que os valores de saída são os valores dependentes. Então, gente, essa é a ideia de função. Uma relação entre duas grandezas, de modo que de uma grandeza partem elementos que se transformam em outros elementos e chegam num outro conjunto. Agora a gente vai formalizar para você o conceito de função, a ideia de conjunto entrada e conjunto de saída. Então, vamos lá. Conceituando função. Agora, gente, é formalmente, tá? Os exemplos dados no início da aula ilustram o conceito de função. A definição geral de função é dada pela relação entre dois conjuntos não vazios A e B, que obedece à seguinte condição. Para todo elemento de A, existe um único elemento em B, com o qual esse elemento de A se relaciona. O conjunto A, que é o conjunto da entrada, é chamado de domínio da função. E o conjunto B é chamado de contradomínio, ou seja, o conjunto saída, o conjunto de chegada. Certinho, gente? Então vamos ilustrar esse conceito através dos seguintes esquemas. Esse primeiro esquema aqui, gente, será que é uma função entre os conjuntos A e B? O conjunto A eu vou chamar de domínio e o conjunto B eu vou chamar de contradomínio. Daqui saem os elementos e aqui chegam os elementos. Gente, aqui não é uma função. Por quê? Porque o número 0 está sem correspondente, ou seja, não sai nenhuma flecha do elemento 0. O que que fala aqui na definição? Para todo elemento de A existe um único elemento em B. O que quer dizer isso? Que para todo elemento do conjunto A sempre parte uma flecha e somente uma flecha desse elemento. Então, se sobra elemento em A, não é função. É uma relação, mas não é função. Então, aqui não é função, gente. O segundo esquema, veja, todos os elementos de A têm correspondente em B. Ou seja, de cada elemento de A parte uma flecha. E de cada elemento só parte uma flecha. Professor, mas sobram elementos em B. Não tem problema. Na saída podem sobrar elementos, certo? Isso quer dizer que aqui nós temos uma função, porque nós respeitamos a definição. Para todo elemento de A, existe um único elemento em B, tal que esse elemento de A se relaciona com esse elemento de B. Então aqui nós temos uma função. O terceiro exemplo, ele é bem polêmico, né, gente? Porque todos os elementos de A estão se relacionando com o 7. Aqui você é tentado a achar que não é função, mas é função, gente. Por quê? Porque a definição ela é respeitada. Para todo elemento de A, tá vendo, gente, ó? Parte uma única flecha e não sobram elementos EA. É como se a minha máquina aqui produzisse só elemento 7. Independente do número que entra, só produz o 7, só produz o 7. Então nós também temos uma máquina aí operando, né? Então aqui nós também temos uma função. Agora vamos entender a lei de formação de funções. Dona Anastácia faz bombons de brigadeiro para vender. Em cada produção, ela sempre tem um custo fixo de R$50, mais um custo de 60 centavos por brigadeiro feito. No momento da venda, a Dona Anastácia decide vender cada brigadeiro por R$2. Supondo a produção de X brigadeiros e, consequentemente, a venda de todos, encontra a relação que expressa o lucro de Dona Anastácia com a venda desses brigadeiros.
Então vamos lá. Atente-se para a seguinte ideia. O lucro dela, gente, depende da quantidade de brigadeiros vendidos. Então aqui, repare que eu vou ter uma relação entre duas grandezas. A quantidade de brigadeiros que eu produzo e o lucro que eu vou ter com a venda desses brigadeiros. Relação entre duas grandezas, já penso em função, né? Assim podemos pensar numa função que associa a quantidade de brigadeiros vendidos com o lucro de Dona Anastácia. Então vamos lá. Então nesse problema, né, aqui já está praticamente o que eu falei, né? Só que aqui vamos pensar comigo o seguinte. A quantidade de brigadeiros que ela produz seria a variável, né? Seria a grandeza independente. Por quê? Ela produz quantos brigadeiros ela quiser. Agora, o lucro que ela vai ter vai depender de quantos brigadeiros ela vai fazer e vender, já que eu estou supondo que ela vende todos que ela produz. Então, ó, a primeira grandeza, que vai ser a saída, vai ser a entrada da função, vão estar os elementos independentes, que são as quantidades de brigadeiros produzidas. E no conjunto de chegada vão estar os lucros que ela vai obter em relação às quantidades que ela produziu. Então, o lucro aqui é uma variável, vou chamar de variável, tá, gente? Uma variável dependente e a quantidade de brigadeiros uma variável independente. As duas grandezas, elas vão variar concomitantemente, só que o lucro vai depender da quantidade de brigadeiros que ela produz. Então vamos lá. De acordo com o enunciado, ao serem produzidos X bombons, esses X bombons serão vendidos. O lucro deve ser pensado como a diferença entre aquilo que eu vendi pelo custo de produção. Então, assim, o custo de Dona Anastácia nessa produção é 50 mais 0,60x. Por quê, professor? Porque 50 é a parte fixa e 0,60 é o custo que ela tem com cada brigadeiro. Então, se ela produz X brigadeiros, o custo que ela vai ter para produzir esses brigadeiros é 0,60x. E eu vou acrescentar um custo fixo de R$50. Na venda de cada brigadeiro, ela fatura R$2. Então, se ela vai vender os X bombons que ela fez, a receita dela vai ser 2x, porque ela vai multiplicar a quantidade de brigadeiros que ela fez por 2. Logo, a relação algébrica é receita menos custo. Então, o lucro dela, gente, vai ser 2x menos o custo, que é 50 mais 0,60x. Fazendo essa operação aí, ó, nós vamos obter que o lucro de x, ou seja, o lucro na venda de x brigadeiros, é 1,4x menos 50. Gente, 1,4 aqui, ó, ele veio de 2x menos 0,60x, tá? Então, ó, eu vou introduzir a notação de função. Eu vou usar a expressão L de x, que nos indica o lucro em termos de x. Assim, facilitando a escrita, fica L de x igual a 1,4x menos 50. O x ele é chamado de variável independente, porque é a quantidade de brigadeiros, e o L de x é chamado de variável dependente, porque é o lucro associado à venda desses x brigadeiros. Ok? Valor de função, gente. O valor de uma função associada a um valor de seu domínio, que é o conjunto de entrada, é chamado de imagem. Geralmente, a gente usa a notação f de x para denotar o valor que uma função f assume em x. Note que o valor de uma função pertence ao seu contradomínio, ou seja, pertence ao seu conjunto de saída, ou melhor, ao seu conjunto de chegada. Então, o conjunto formado por todos os valores que uma função assume é chamado de conjunto imagem. Note que a imagem ela está inclusa dentro do contradomínio da função. Então, gente, ó, como exemplo, vamos observar o lucro de Dona Anastácia. Qual seria o lucro que ela vai conseguir se ela produzir 20 brigadeiros? E qual vai ser o lucro dela se ela produzir 150 brigadeiros? Em outras palavras, para eu saber qual é o lucro dela quando ela produzir 20 brigadeiros, eu tenho que calcular o valor de L de 20 e de L de 150. Então, gente, ó, valor de função é simplesmente eu trocar a variável x pelo valor que eu quero calcular. Aqui eu quero calcular L de 20, né? Então, no lugar de x, eu coloco 20 e faço a conta. Então, 1,4 vezes 20 menos 50 dá menos 22. Opa, um lucro negativo, então isso aqui não é lucro, é prejuízo, tá? Agora, se ela produzir 150 brigadeiros e vender os 150,
Então, no lugar de x, eu coloco 150 e faço a conta. 1,4 vezes 150 menos 50 vai dar 160. Então, se ela produzir e vender 150 brigadeiros, o seu lucro vai ser R$160. Certinho, gente? Até a próxima, bons estudos, fiquem com Deus.